Você conhece esse vermelhão aqui? Hoje a gente vai falar de um HQ dele, Hellboy. Aguenta a vinheta aí. Salve, alucinerds! Hoje, como a gente já adiantou, estamos aqui para falar do vermelhão, o Hellboy. E vamos falar da edição histórica número 1, o volume 1, Sementes da Destruição. A gente vai tirar o Hellboy aqui do meio do caminho, por enquanto, né, para ele não levar uma porrada aqui sem querer. Mas vamos lá. Criação do Mike Mignola. Mike Mignola. Que passou, né, teve aí uma vida pela DC Comics e pela Marvel. Sim. E abandonou tudo pra ir pra Dark Horse. E que presente esse cara nos deu. Pois é, na época era Legend, né, o selo, um selo menor lá da Legend. A gente tem aqui, volume 1, ele é da Mythos Books. Isso, a Mythos é quem publica aqui no Brasil. Exatamente. Né? Lá fora ele sai pelo Dark selo da Horse. Dark Horse, que inclusive tá no fundo aqui na Isso, capa. no fundo aqui aparece tanto Dark Horse quanto Mythos. A Mythos Editora que né? fez um trabalho primoroso. Sim. É uma obra assim realmente diferenciada. Sim. Exato. Já justificando, quem for no site da Amazon, por exemplo, né? E se puder, compre pelo nosso link. Pelo nosso link. Vai ver lá que, pela quantidade de páginas, normalmente a que o pessoal mede, a média de preço é realmente... É um pouquinho mais caro. Alta, realmente. Obras aí que a gente compra com a mesma quantidade de páginas de outras editoras por 29, 25, aqui já vai para 49. Inclusive os preços eles saem até já impressos mesmo com preço de capa, né? Diferente exatamente. de outras edições que normalmente a gente não tem preço. Essa não, essa já sai, pelo menos nessa edição aqui que a gente tem. Entretanto, o acabamento, fale aí, você Olha, que tá com o acabamento é fantástico. A começar pelo detalhe da capa, olha o brilho, só para vocês sentirem. Olha pela iluminação aqui, ó, como brilha. O acabamento do nome Hellboy, todo dourado. Não dá a impressão, não sei, como se fosse um negócio de couro. Ou a própria referência talvez Exato, a pele dele, né? Exato. Não é? E assim, as páginas de muita qualidade. Exatamente. Não é? Você percebe que é um acabamento muito bom, um acabamento de luxo mesmo. Bem vivas, papel de qualidade. Exatamente, não é? Porque é um papel brilhante e tal. Sim. Eu não sei diferenciar tipo de papel, mas eu acho enfim. que é o couché aí. Parece. É o couché. Não é? Então tem numa boa gramatura. Isso. Tem a lombada também, bonitinha, né? Bem acabada. Né? Tem a parte aqui de trás. Não tem nenhuma arte na guarda, é só preta e tal. Mas enfim, é uma obra assim que pode assustar pelo preço, mas o conteúdo e o acabamento fazem valer a pena. Foi um diferencial, a gente já falou do Hellboy uma vez, né? Mas enfim, vamos lá. Pra quem se destina, se você nunca pegou uma obra, às vezes só conhece o personagem do filme e tal. Sim. O Mignola, ele vai numa linha de horror, né? Uma linha de terror. Isso, então, HP Lovecraft, né? Isso, então os contos deles são, como o Jailson bem adiantou, pra quem gosta da literatura Lovecraftiana. Pulp, aquele terror pulp, aquela coisa bem de... de Allan Poe, né? Sim. Aqui tem um toque de mistério. Não é um HQ muito de ação. Ela é mais investigação, mistério, terror. Tanto é que o Hellboy, ele originalmente, a ideia dele era que ele fizesse parte de uma equipe, né? Exatamente. Só que, então, dizem, tem umas lendas, né? Que não sei até que ponto são verdades ou se são apenas lendas, mas que quando os grandes artistas que foram junto com ele, o Mike Mignola se sentia pequeno, mas ele foi junto. Sim. Para esse selo que estava sendo criado, tal, na época. Depois, né, a gente vai abordar a história do Mike Mignola, então vocês vão entender direitinho. A gente vai explorar o universo da Dark Horse. Então, mas assim, quando ele foi para essa ideia, então parece que todo mundo estava fazendo equipes. As histórias que eles estavam criando eram de equipes. Então todo mundo tinha lá o próprio John Byrne, estava fazendo lá a equipe, né? Eu acho que o Rob Liefeld, que acho que foi na época, não sei se o Mark Silvestri. Enfim, eles estavam tudo fazendo equipes. E aí ele pensou, poxa, então eu vou ter que fazer uma equipe também. Só que aí ele se deparou com o seguinte, ele já tinha essa ideia desse personagem, do Vermelhão. Que surgiu em 1991, uma convenção. Comic Con, San Diego. Isso.
Né? Era um fãzinho. Exatamente. Era um fã... Rapaz, quem comprou isso aí? Tem uma obra hoje. Está rolando. Pois é. Né? Pois é, mas aí continuando a lenda, o que dizem é que ele desistiu da ideia da equipe porque ele já tinha batizado esse personagem de Hellboy. E ele diz que ele ficava assim, poxa, mas não tem nenhum nome tão legal quanto o Hellboy. Eu vou ter que deixar o nome Hellboy em segundo plano? Resultado, ele desistiu da equipe e nos presenteou com o vermelhão que a gente adora, que a gente ama. Muito bom. Né? Inclusive, né, com o visual clássico dele, do sobretudo e tal, enfim. De fato. E aí, vamos lá. A história é uma história de origem. Isso. Né? E segue essa linha que nós já falamos, de horror, terror. Isso. E aparece, é interessante, qual é o plot? Ele se baseia em algumas coisas da nossa própria história do mundo real. A história se passa na Alemanha nazista, ali nos últimos, né? Nos últimos 6 meses da derrota da Alemanha. Isso. E o que é que acontece? O Rasputin, já tem tempo, né? Se você não leu, paciência. Mas é o Rasputin, que é um russo, ele está lá na divisão que faz investigações paranormais para o nazismo. Para o Terceiro Reich, né? Para o Terceiro Reich. Inclusive, com o nome do projeto Ragnarok. Como 2 palavras separadas. Ragnarok. Que isso realmente se baseia que, na nossa história, o regime nazista, ele tinha uma divisão de investigação. Hitler ele era muito empolgado com essa coisa, né? Ele tinha muito ele achava que isso poderia fazer eles ganharem a guerra. É aquela história, né? Se for verdade, é bom que esteja em minhas mãos. Então ele tinha isso, a divisão. Exatamente. E aí ele constrói a mitologia do Hellboy justamente em função disso. Isso. O Rasputin, junto com os nazistas, fazem a invocação do Hellboy para o nosso plano. Na verdade eles estavam tentando invocar alguma coisa que pra eles não apareceu. Exatamente. Para a nossa sorte, Hellboy foi aparecer justamente onde estava um regimento norte-americano. Porque um sensitivo tinha visto que o local tinha 2 centros. Exatamente. Né? E um onde estava sendo feita a invocação e onde a criatura apareceria. Eles foram justamente para onde a criatura apareceria. Exatamente. E aí é onde a gente conhece a figura do professor Bron, o Bruterholm, né? Exato. O professor que acaba adotando o Hellboy, porque quando ele aparece como um bebê. É uma criança. Não é? E aí batizam como Hellboy, que é justamente o garoto que veio do inferno, porque ele, né, era óbvio, vermelhão, com rabo e tal, tá aqui ele, né, olha o rabicho dele aqui. Aparece demoníaco. Né? E aí, resultado, com essa origem, depois corta 50 anos pra frente. Exato. E aí já mostra realmente ele atuando no Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, o BPDP, Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal. Esse Bureau, eu gosto muito do conceito do Mignola que ele fez. Fantástico. Muito bom. Fantástico. Ele só não explora neste primeiro momento os personagens do Bureau, afinal o Hellboy é um desses personagens que faz parte do Bureau. Nós temos o Abraham Sapiens. Isso, né, Abe Sapiens, que é um anfíbio, né? E a Liz, que é o... Lee Sherman, né? Que é uma pirotécnica. Além de outros personagens. Esses 3 são, digamos assim, os principais. Aí há uma série de outros que aparecem lá. Não, e como o Eduardo falou, não é abordado aqui, mas ao longo da história, ao longo dos volumes, né, que ele foi lançando, ele foi apresentando novos personagens do Bureau. Tanto é que isso ganhou tanta importância que ele acabou deixando... gerou um spin-off. Né? Obras baseadas no Bureau, a gente vai falar disso quando a gente vai falando do Mignola. Sim, exatamente. Né? Mas é isso. Então, quando corta 50 anos pra frente, corta justamente para eventos que o próprio professor Bron tinha vivido, né? Num determinado momento, e que meio que voltavam para meio que assombrar, e aí, resultado, ele vai junto com a equipe, com Abe Sapiens, com a Lee Sherman, para a mansão Cavendish, fazer essa investigação por conta de uma excursão que ele tinha feito, o professor, né? Isso, é um mistério justamente a ser resolvido nesse quadrinho específico. Exato. Assim, se der muito detalhe, vai tirar muito da obra, né? Exato. Então a gente pode parar por aqui, mas o que a gente pode falar do visual? Sim, eu acho que a arte do Mignola... Olha, ela é sui generis demais. É aquela história, né? Como ele criou o personagem e por estilo de história, a arte dele realmente, que é baseada no expressionismo alemão,
Que muito... é onde o povo fala, né? É o expressionismo alemão misturado com o Jack Kirby, né? Porque E é perfeito para o tipo de narrativa que ele quer. E o que é interessante é que ele explora realmente sombra, sim, cores chapadas, exato, mas o sombreamento ele acaba dando a profundidade adequada. E são muitas cores pasteladas, assim, né? E os personagens sempre estão, normalmente, com metade do rosto nas sombras, assim. Isso, sempre tem alguma então, coisa, você nunca né? consegue ver o rosto claro, né? Ou o próprio corpo todo, como aqui, sempre né? tem algo escondido. Isso. E é impressionante porque ele criou esse estilo e, como o Eduardo falou, ele casa perfeitamente bem com o visual do personagem. É por isso que... E você realmente percebe... meio que lhe remete para algo retrô. Sim. Por isso que falam que é o expressionismo alemão mesmo aqui, né? Olha, só você vendo, só você se deliciando, porque, diga-se de passagem, o Mignola ele não tinha segurança, sim, né? E aí acabou chamando o amigo, falou, poxa, mas me ajuda aqui e tal. O John Byrne falou, olha, eu vou fazer essa primeira tal, mas eu acho que você tem condições. Resultado, John Byrne fez as falas e arte e argumento para o próprio Mignola. E ao final dizem que o John Byrne falou, tá vendo? Você não precisava de mim. Eu não fiz nada aqui. Não é porque... Gente, o humor do Hellboy é um humor também sui generis, é um humor ácido. Ele solta piada o tempo inteiro, ele tá levando porrada, supapo de tudo quanto é lado, mas ele sempre solta uma piada. Apanha bastante, diga-se nessa edição, pelo menos, ele apanha Exato. bastante. Mas ele tá sempre soltando uma piada, ele tá sempre fazendo uma gracinha, não é? Ele tira onda com todo mundo. Gente, olha, é um personagem que é fantástico, vale muitíssimo a pena, a despeito do valor, que pode assustar um pouquinho, não é? Por ser R$ 49,90, mas na Amazon você até acha com promoção, acho. não é? E é um estilo de escrita do Mignola, que a edição é fechadinha, né? Início, meio e fim, embora tenha outras edições. Tem os desdobramentos, né? Porque essa aqui ficou como sendo a primeira, realmente. Mas a história é fechada, você pode comprar como um arco de história e ler, assim, tranquilamente, sem se preocupar em adquirir edições posteriores, a não ser, claro, que você goste e queira colecionar. E você vai gostar. É uma suspeita que a gente tem. Exatamente. Para quem gosta desse estilo de narrativa de suspense e terror, o Mignola, em quadrinho, você não vai achar muita coisa já, né? E aí o Mignola, porque o Hellboy é todo nessa linha. É isso que é interessante. No final das contas, é uma narrativa de investigação. Sim. Porque uma das alcunhas dele é que ele é o maior detetive sobrenatural do mundo, não é? Exato. É o maior detetive sobrenatural. E é justamente o que ele faz. Daí ele tem esse trabalho no Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal. Bom, é isso. Tá aí, olha, recomendadíssimo. Sim. Podem ficar tranquilos que a gente vai continuar falando do Hellboy, porque, por sinal, essa revisitação de um dos vídeos perdidos aí do passado, a gente está revisitando o Hellboy justamente a pedido de uma das pessoas que assiste a gente, que foi a Kate, né? Exato. Então ela pediu, então estamos de volta com o Hellboy, então estamos também já garantindo que vai ter aí o especial do Mignola. E logo também já vai sair o volume 2, tá? Sim, então vamos fazer a sequência. Vamos pegar aí. Vamos fazer Inclusive, a sequência. Inclusive a gente pode ver outras obras nessa linha de horror, terror também, pra falar um pouquinho. Exatamente. Então tá aqui, Hellboy, edição histórica, volume 1, Sementes da Destruição. O que é interessante também, outro detalhe é que você conhece o personagem e tal, mas você não conhece mais detalhes, e isso é que é legal, que você vai descobrindo à medida que você vai lendo. É a questão da narrativa de mistério, né? Exatamente. No mesmo estilo, como a gente já falou do Até para que você também se sinta uma espécie de detetive enquanto você vai desvendando a história. Sempre vai ter alguma coisa ali, um clima, né? Isso. De coisas escondidas para você. Recomendadíssimo, tá aqui, Hellboy. Beleza? Finalizando então com a invocação aí do Hellboy, vindo diretamente do Terceiro Reich. E Yusef, nossa frase feita. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com o Vermelhão como detetive do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, e nem com os inimigos que ele costuma enfrentar. Bazinhos, que é no Nerds. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.